Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, o horário quer que você esteja assistindo a essa aula, receba aí a nossa energia, edital aberto, aula aqui gravada pós-edital, faltando hoje 69 dias para o nosso edital, tempo recorde. Vamos entrar agora no nosso quarto bloco. Este é o nosso quarto bloco do direito administrativo. Já passamos aí por conceitos, por princípios, passamos também pela parte de agentes públicos. Estamos entrando agora na parte de PAD, processo administrativo, de forma ampla, e também sindicância, ok? Vem aqui comigo, vou transferir. Olha aqui, nós resolvemos agora há pouco a questão sobre as fases do PAD, ok? Questão aí que foi cobrada recentemente. Para isso, você tem o mnemônico, o dirijo, ok? Defesa, instauração, relatório, instrução e julgamento. Com isso, você acertaria. Olha aqui, não existe alegações finais, não existe produção de provas, não existe. Sindicância não é uma fase do PAD. Sindicância é outro procedimento, não é uma fase do PAD, ok? Letra D aqui. O que tá faltando aqui, ó? Investigação, nós não temos. Os dois Is é I de instauração e I de instrução. Belezinha? Show de bola. O gabarito. Aqui temos os ritos e os prazos. Ritos no artigo 228, os prazos no 237. Aqui a legislação que nós explicamos de forma acentuada. Agora nós vamos para a parte da sindicância. Na parte da sindicância, trouxemos aqui também a legislação. Mas antes disso, ok? O que eu preciso explicar para você de sindicância? Vem cá. Você vai fazer uma associação do seguinte. A sindicância, ela é parecida com a parte de inquérito policial. É parecido. Não vai fazer uma associação completa, mas é parecido. Por quê? O PAD, ele é como se fosse, vamos colocar assim, como se fosse a ação penal. Ele vai gerar uma punição efetiva para aquele funcionário público. Já a sindicância, ela vem anterior ao PAD. Todavia, assim como o inquérito, ela também não é obrigatória. A sindicância é o seguinte: surge ali um indício de que um funcionário público ele praticou uma transgressão disciplinar. Mas é um indício de que aquela transgressão disciplinar ela foi praticada, ok? É um indício. O que eu faço então? O que a autoridade superior faz? Ela abre uma sindicância para apurar elementos de indícios de autoria e de materialidade daquela transgressão disciplinar, ok? Show de bola. Vem aqui então. Observem que a sindicância, deixa eu voltar aqui. A sindicância, ela vem, vou riscar aqui, ó. Ela vem antes. A sindicância vem antes do PAD. Ela vem antes do PAD. Nós temos, olha aqui, gravem aqui um elemento importante. O artigo 213, parágrafo, olha aqui, ó, parágrafo 10, ele prevê que a sindicância tem um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, ok? Então a sindicância tem esse prazo. Aí você fala o seguinte: professor, o senhor já apresentou aí que a sindicância ela vem antes do PAD, ela é uma medida preparatória, ela não é obrigatória. Além disso, ela vai ser conduzida com critérios de informalidade e ela não é necessariamente vinculativa. Além disso, o senhor me disse, o senhor vai apresentar agora na legislação quais elementos? Vem comigo. Meu aluno, na sindicância aqui, eu vou arrebentar a sindicância para você. Eu vou deixar ela de forma tão simples que você vai gabaritar todas as questões que a IBFC trouxer sobre esse tema. Mas lembre-se, a leitura do texto da lei é fundamental. É fundamental que você leia o texto da lei para que assim você consiga destruir nas questões. Belezinha? Vamos lá, vamos apresentar o texto da lei aqui para você se destacar nas questões referentes a... Quer ver? Vou botar aqui. Referentes à sindicância. Vem comigo. Primeiro, a sindicância ela é uma medida preparatória, tá bom? A sindicância ela é uma medida preparatória. Ela não é uma medida efetiva de condenação. Ela é uma medida preparatória. Ou seja, antes de abrir o PAD, a autoridade ela poderá, olha aqui, ó, a autoridade não deverá instaurar a sindicância. Ela pode, se necessário. Opa, peraí. Saímos aqui, deixa eu voltar aqui. Tá, aqui. Ela pode, se necessário, abrir
a sindicância. Então, a sindicância ela é um elemento anterior, ela é preliminar, ok? Além da sindicância, tem um elemento, um instrumento paralelo, que é a API, que é a apuração preliminar investigatória. É como se fosse ali a VPI do inquérito, que vocês aprenderam no processo penal, verificação preliminar de informações, é como se fosse. É parecido também com a sindicância. Qual que é a finalidade? Você pergunta, professor, qual que é o fim da sindicância? A sindicância ela existe para quê? Investigar possíveis irregularidades funcionais. Okay? Neste momento de investigação, o que vai acontecer? Diligências para obter informações. Inclusive, olha aqui, de natureza patrimonial, consideradas para o esclarecimento do fato, das circunstâncias e da respectiva autoria. Conseguiram compreender? Na sindicância é o seguinte, tem indício de que determinado funcionário está revelando segredos da administração. Só que não existem provas concretas, portanto, nós vamos usar uma sindicância como medida preliminar para apurar essas informações, para buscar elementos, para ver se este fato está acontecendo, qual está sendo, quem está praticando aquilo. A autoria é quem está fazendo. O fato, ou seja, as questões de materialidade é se o fato de fato está acontecendo. Se de fato consiste em uma transgressão disciplinar. Beleza? Parágrafo 1º do artigo 213 fala o seguinte: os secretários de Estado, Segurança Pública, Economia, enfim, ou autoridades equivalentes, que equivalem também aos secretários municipais, deverão instituir comissões permanentes de sindicância ou designar sindicante junto aos respectivos órgãos ou entidades. Basicamente é isso aqui, ó. Autoridades que possuem órgãos sob o seu poder instituam comissões que vão regularizar as sindicâncias. Então, o secretário vai repassar isso para, por exemplo, para o chefe da Polícia Penal e ele vai instituir em cada penitenciária quem vai conduzir as sindicâncias. Basicamente está dizendo é isso, dissecando aqui a legislação para você. Bora lá o parágrafo 2º. Olha aqui. A sindicância terá natureza inquisitorial. Aí sabe que questões vão trocar? Vou falar o seguinte: a sindicância ela é acusatória. Não, ela é inquisitória. Via de regra, nós não teremos aqui contraditória, ampla defesa. Não, ela é... Você não está sendo condenado por nada. Você está sendo meramente investigado de forma preliminar. A sindicância ela vai ser conduzida por um servidor ou então por uma comissão. Ok? Servidor ou uma comissão. Que vai ser designada. A comissão ela vai ser designada ou então o servidor será designado para cumprir aquela função. A sindicância ela é conduzida pela informalidade, pela discricionariedade e pelo sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigidos pelo interesse da administração. Professor, por que ela vai ser informal? Ela é informal porque ela não é de fato algo condenatório. Ela é algo preliminar, ok? Ela não é feita por critérios de formalidade, ok? Além disso, por que ela é discricionária? Porque a forma como se conduz a sindicância é uma forma que pode se alterar, ok? Ela pode se alterar, eu posso escolher tal linha de investigação, outra linha de investigação, beleza? E sigilo por quê? Via de regra, né? É claro que nós temos a súmula vinculante 14 sobre acesso aos autos, isso continua válido para toda administração. Mas eu estou aqui investigando o funcionário preliminarmente. Eu não preciso ficar, olha aqui, ó, estou investigando o fulano de tal, olha, tem que publicar no Diário Oficial. Não, de forma alguma. O sigilo ele tem que ser necessário para garantir a eficiência da investigação dessa sindicância. Beleza? Show de bola. Aí você pergunta, professor, quando essa sindicância ela acabar, porque o senhor já me falou que quem faz ela é uma pessoa ou então uma comissão. Quando ela acabar, o que vai acontecer, meu aluno? Vai acontecer o seguinte, vai ser apresentado um relatório. Mas para quê? Para quem que autoriza o relatório? Para quem está acima de mim. Eu sou agora é um sindicante da Polícia Militar, beleza? Então lá no batalhão que eu trabalho, virei sindicante. Comandante da unidade me designou, ok? Então, quando eu acabar a sindicância, o que eu vou fazer? Vou apresentar um relatório. Pra quê? Meu comandante, foi ele que me designou, eu vou apresentar um relatório para a autoridade que me designou. Aí essa autoridade que me designou, ela vai despachar, olha aqui, ó, ela vai expedir um despacho. Opa, então a autoridade superior me designou. Eu fiz a sindicância. Terminei a sindicância, apresento para a autoridade superior. O que ela vai fazer? Emitir um despacho.
Esse despacho é simples você compreender o que vai acontecer. Olha aqui. Não expliquei a vocês que a sindicância ela é anterior ao PAD? Portanto, quando finaliza a sindicância, o que a autoridade superior ela pode decidir? Primeira coisa, ela pode decidir o seguinte: PAD. PAD na cabeça do servidor. Eu decido, a autoridade decidiu instaurar um PAD. PAD na cabeça do servidor. Mas também, o que pode acontecer? Às vezes o fato não foi bem esclarecido. Então eu vou determinar, eu quem, né? O comandante. O comandante vai determinar o quê? Que se esclareça melhor os fatos. Ou então, ele pode determinar que outro sindicante ou que outra comissão realize novas diligências. Peça imagens de câmeras, peça informações, ouça testemunhas, ouça depoimentos, enfim. Então, primeira opção, abre o PAD. Na segunda, ele quer novas informações. Mas às vezes o que ele pensa? Fala, rapaz, não concluí nada. Não tem nada conclusivo nesse aspecto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, aqui, ó, arquivar essa sindicância. Vou arquivar a sindicância, ok? Porque não tem elementos suficientes. Mas ele pode reabrir? Pode. Quando? Se tiver fato novo, ok? Claro que observar sempre o prazo de prescrição, né? Que aqui não nos cabe neste momento. Além disso, vamos colocar o seguinte. Pessoal, nós estamos falando de algo administrativo. Administrativo não dá cadeia, ok? Mas vamos supor que durante a sindicância eu observo dois fatos, um ou outro. Que o cara, na verdade, ele não cometeu só um ilícito administrativo, que vai ser punido por suspensão. Não, ele cometeu um crime. Se ele tiver cometido um crime, não é comigo, é com o Ministério Público. É o Ministério Público que vai dar andamento. Aí o MP resolve se vai mandar pro delegado ou se não vai. Mas se for um crime, eu mando pro MP. E se for improbidade administrativa, que nós vamos estudar agorinha, também pro MP. Ok? Então, no terceiro caso, no segundo é novas informações. No terceiro, que é terceiro, ó, eu arquivo. Terceiro, eu arquivo. No quarto, eu mando pro MP. MP. Por quê? Foi um crime ou então foi improbidade administrativa. E o quinto? E no quinto? No quinto é o seguinte. Existe um documento, ou melhor, existe um mecanismo, um instrumento, melhor dizendo, que é denominado de TAC, termo de ajuste de conduta. É o seguinte, eu sei que o servidor fez algo incorreto, todavia eu prefiro ajustar a conduta dele, fazer com que ele se obrigue a fazer alguma coisa, melhorar a conduta, fazer uma prestação, pagar horas de serviço, do que de fato puni-lo como uma punição de suspensão, algo nesse sentido. Compreenderam? O TAC é o termo de ajuste de conduta. Eu vou ajustar aquela conduta. É como se fosse o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Ok? Conseguiram compreender? Olha que simples. Olha aqui. Olha como que o professor está simplificando para você. Eu vou voltar. Na primeira hipótese, após a sindicância, você abre o PAD. Mas também você pode querer novas informações. Mas também você pode querer arquivar. Se tiver um crime ou improbidade administrativa, é o MP. Mas se você quiser ajustar aquela conduta, você faz um TAC, termo de ajuste de conduta. Show de bola? Belezinha? Aí você me pergunta, professor, beleza. Só que nesse relatório, é porque eu vou passar na Polícia Penal, estou estudando com Caveiras, e eu quero fazer sindicância lá, eu quero me colocar para fazer sindicância. Nesse relatório, que eu tenho que apresentar para a minha autoridade superior, o que tem que ter nesse relatório? Paz, não vai ser por isso que você vai ficar sem fazer sindicância. Que o professor Batista, ele destroça para você, ele mastiga tudo e entrega para você. Olha aqui, o relatório de sindicância, que é aquele que você vai fazer para a sua autoridade superior, lá na Polícia Penal, já em 2025, você já vai estar fazendo isso aqui já, é o seguinte, quando esse relatório, ele propuser a instauração de PAD, ou seja, quando você concluir que aquele servidor que estava sendo investigado deve ser aberto um PAD contra ele, olha o que tem que ter nesse relatório. Tem que ter a exposição da infração, mas você quer abrir um PAD, você tem que colocar o que o cara fez, beleza? Incluindo as circunstâncias. Além disso, a qualificação desse acusado. O que é a qualificação? O nome, CPF, identidade, endereço, enfim. Tem que colocar a classificação do ilícito. Esse ilícito, ele é o quê? Ele é punido com o quê? Advertência, suspensão, cassação, o que é? Além disso, tem que indicar as provas que
que devem ser produzidas, ou seja, aquelas provas que ainda necessitam ser produzidas para esclarecer se de fato aquele cara cometeu ou não aquele ilícito administrativo, ok? Além disso, tem que colocar as provas a serem produzidas e também as testemunhas, beleza? Agora, se no seu relatório você quiser colocar o arquivamento, quiser propor o arquivamento, você tem que demonstrar que não existe indício. Então não adianta você estar lá fazendo a sindicância do seu amigo, aí você fala, não, faz a sindicância toda cagada e no final coloca assim, não, eu indico que tem que ser arquivado. Peraí, tem que ser arquivado por quê? Vai mostrar aqui que não tem indício e que não tem indício de autoria nem de materialidade da infração disciplinar, belezinha? Show de bola. Professor, mas e se eu quiser propor um termo de ajuste de conduta, o TAC? Aí você tem que fazer o seguinte, meu aluno. Você tem que colocar a infração que ele cometeu, as circunstâncias, a qualificação, que é o nome, RG, identidade, endereço. Tem que colocar a classificação desse ilícito e ainda tem que colocar os requisitos que estão previstos lá no artigo 252. Leitura obrigatória do artigo 252. Quais são os requisitos que o servidor tem que cumprir para que seja proposto o TAC? Por isso, olha aqui o que o professor traz para você. Nós temos 69 dias para a nossa prova. De hoje que eu estou gravando. Portanto, nós fazemos direcionamento, mas você tem que cumprir a missão. De fato, a matéria é muito grande. São 50 questões da parte específica e nós não sabemos quantas questões vêm de cada matéria. Portanto, tome bastante cuidado, beleza? Show de bola. Então aqui o artigo 252, nós temos aqui os requisitos para o TAC. Agora me pergunta, professor, mas aí foi colocado para ser sindicante eu e o meu brother, que estava com o Caveira também, Caveiras Negras. E aí, quem que vai ter que fazer os atos? Se eu e ele fomos indicados para ser sindicante? Qualquer um. Qualquer um. Qualquer deles pode ser, ok? Qualquer um de você. Os dois são caveiras negras, então qualquer um tem competência para cumprir essa função. Belezinha? Aí eu falo o seguinte, professor, passei na Polícia Penal, mas meu negócio é só dar carinho pros presos. Eu não quero mexer com sindicância, não. Meu negócio é só dar carinho pros presos, beleza? Então, eu não quero muito mexer com essa parada de sindicância. Mas e aí? E se eu estiver lá de boa, tranquilão, chegar meu chefe e falar, olha, fulano de tal, você precisa, eu estou te designando para fazer uma sindicância. E aí, eu posso cagar para ele, falar que não vou fazer? Pode não. Olha aqui. Se liga nesse parágrafo. Se liga no parágrafo 8º. A designação de servidor para conduzir sindicância é um encargo obrigatório. A única exceção é quando, de acordo com os critérios legais, você for impedido ou você for suspeito. Vamos supor, você e seu irmão estudaram com Caveiras Negras. Os dois foram aprovados. E o seu irmão provavelmente cometeu um ilícito administrativo. Aí só que o chefe não sabe que vocês são irmãos. Vocês não contam pra ninguém. O chefe chega e fala, ô fulano de tal, você precisa... tô te designando para abrir uma sindicância contra fulano de tal. Aí você vai falar, chefe, não posso, pois ele é o meu irmão. Então, ser irmão é uma das causas de impedimento, ok? Então, vocês vão estudar a parte de impedimento e de suspeição no tocante à condução de sindicância e de PAD. Fique ligado nessa informação. Então, via de regra, é obrigatório. Você não pode se esquivar. Só poderá se esquivar se for um caso previsto na legislação. Belezinha? Show de bola. Agora vamos lá. Olha aqui. Professor, eu quero ser sindicante, mas eu vou ter alguns poderes para cumprir essa missão? Vai sim, meu aluno. Claro que vai ter. Você precisa ter os seus poderes. Olha aqui. Durante a apuração dos fatos, você pode... Olha aqui, realizar diligências, você pode requisitar documentos, você pode requisitar informações, ok? Que sejam necessárias à instrução da sua sindicância. O prazo, eu já havia trazido para vocês, o prazo é de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, belezinha? A critério da autoridade que estiver instaurado. Agora, aí o parágrafo 11 fala o seguinte, olha, se estiver faltando alguma coisa para regulamentar, quem que vai regulamentar? É o órgão central de correição, que é a Controladoria Geral do Estado. Então, a Controladoria pode regular esses mecanismos de investigação. Professor, você já trouxe para mim os elementos importantes. Agora, bora lá resolver a questão? Ver se com a explicação nós conseguimos arrebentar nas questões? Vem comigo.
Bora arrebentar aqui. Sobre a sindicância, assinale a alternativa correta. A sindicância é medida preparatória? Certo. Obrigatória? Não, não. Poderá, olha aqui, poderá instaurar a sindicância. Não é obrigatória. Ela não é indispensável à abertura do PAD. Informação, portanto, está errada. B. A sindicância deverá ser conduzida baseando-se na formalidade e no seu caráter vinculativo. Ô, meu aluno, olha aqui. Tenho certeza que nesse momento você está falando, rapaz, de fato, as explicações elas têm feito elas têm feito muito bem na hora de eu acertar as questões. Letra C, é vedado, ou seja, é proibido ao sindicante realizar diligências. Você olha para a MFC e fala o seguinte, como assim? Eu estudei foi com caveiras negras, eu estou preparado para essa prova. Jamais que eu erro uma questão dessa, não é vedado não, é totalmente permitido. Ok? Letra D. A sindicância é uma medida preparatória, certo? Na qual ocorre a investigação de informações úteis ao esclarecimento do fato? Sim. Das suas circunstâncias? Sim. Da sua autoria? Sim. Opa! Tá aqui o nosso gabarito. Tá aqui o nosso gabarito. Vamos ver a letra E, o erro dela? O servidor designado para conduzir a sindicância pode recusar a atribuição por mera vontade... Opa! Não. Mero capricho ou vontade pessoal? Não. Você não pode ficar escolhendo se vai ou não. Só se for impedido ou suspeito de acordo com a legislação. Ok? Gabarito, portanto, letra D, sem sombra de dúvidas. Aqui está a legislação, gabarito, letra D. E aqui é a lupinha, ó. A lupa é a investigação, é a sindicância, para você se lembrar. Beleza? Show de bola? Vamos então aqui agora partir para a parte de bens públicos, um tema também novo no seu edital, mas que nós vamos trazer aqui para vocês nessa reta final da nossa aula, belezinha? Bora lá. Questão de número 7. Galera, o tema bens públicos, ele está previsto ali no artigo 98 do nosso Código Civil, ok? Bens públicos, está no Código Civil. Ah, professor, precisa saber agora Código Civil, o direito civil? Não. Você precisa abrir o seu Código Civil, pode colocar aí no Planalto, tem também no VADME com caveiras negras, tem essa informação, ok? Dos bens públicos, onde estão previstos os bens públicos. Bora lá? O que eu vou trazer para vocês? É o seguinte, eu trouxe aqui a legislação de uma forma bem clara para você. É o seguinte, nos bens públicos, nós temos 3 categorias principais de bens públicos. Olha aqui, vou trazer de forma bem simplificada. Nós temos os bens públicos de uso comum do povo, uso comum do povo. Nós temos os bens públicos de uso especial. Nós temos os bens públicos dominicais. O de uso comum, o nome já fala, é como se todos pudessem utilizar. Exemplo, os rios. Vou colocar aqui, ó. Em Goiás, aqui nós temos o Rio dos Bois, nós temos o Rio Araguaia. Ok? Ó, nós temos os mares, nós temos, olha aqui, ó, Praia de Santos. Nós temos as estradas, olha aqui, as rodovias. Nós temos as ruas, aqui, ó, a Rua 44 em Goiânia. Nós temos as praças, por exemplo, Praça do Coreto em Goiânia. São de uso comum do povo. Professor, precisa saber essa classificação? Precisa? Fique ligado. Os de uso especial. Olha aqui, quais são os usos especiais? Pessoal, são aqueles prédios, olha aqui, ó, são aqueles edifícios, terrenos, destinados ao serviço da administração, seja ela federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive as autarquias. Aqui, vou dar um exemplo para vocês, prefeitura. O prédio da prefeitura é um bem de uso especial, ok? O prédio ali do Ministério Público, o Tribunal de Justiça, que está perto do Parque dos Buritis aqui em Goiânia, ok? Tudo isso é bem de uso especial, tem um uso especial destinado. Já os bens dominicais, atenção aos bens dominicais, muita atenção. Olha aqui, vou trazer para vocês o seguinte, ó. É o patrimônio, faz parte do patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real. Quando eu falo de real, eu falo de propriedade. Quando eu falo pessoal, é questão de obrigações, lá do direito civil. Professor, mas dá um exemplo para mim desses bens dominicais para ficar mais simples? É claro que eu dou. Os exemplos mais claros que nós temos de bens dominicais são os seguintes. Olha aqui, ó, fiquem ligados. São
prédios públicos, abandonados, Senhor, mas tem mais algum exemplo? Tem. As terras devolutas que você estuda lá no seu direito constitucional, no artigo 22. Professor, o que é terra devoluta? Eu não cheguei lá. Deixa eu falar aqui. Sabia que existem vários territórios, várias terras, que quem tem aquela propriedade é a própria União, ou o Estado, ou o DF, ou o município? Tem. Você está andando aqui no município, tem parte tipo de roça, assim, tá ali o mato, que você fala, rapaz, quem que é dono disso aí? Às vezes é o município. São terras devolutas, terras que são de propriedade dos órgãos públicos, ok? Órgãos públicos não, propriedade das pessoas administrativas, seja da União, do Estado, DF, município, show de bola? Essas são as terras devolutas, que são exemplos de bens públicos dominicais, ok? Pergunta, professor, tem mais algum elemento importante sobre bens públicos? Tem. Tá na reta final, mas dá para nós trazermos para vocês aqui em caráter de revisão. É o seguinte, fiquem ligados. Via de regra, aqui ó, o uso comum do povo e o uso especial são inalienáveis. Professor, pelo amor de Deus, o que é inalienável? Inalienável é que você não pode vender, você não pode dar. Isso quer ser inalienável. Os bens públicos de uso especial e de uso comum do povo, via de regra, são inalienáveis. Professor, sempre vai ser inalienável? Não. Existem exceções, mas, na regra, uso comum do povo, rios, estradas, praças, mares, não pode ser alienado. E os bens de uso especial? Prefeitura, prédio do MP, prédio do TJ, pode ser alienado? Via de regra, não. Ah, professor, mas por que só esses dois? Porque nós temos uma exceção. Os bens dominicais, quais são os dominicais? Olha aqui, ó, os prédios públicos abandonados, as terras devolutas. Eles, se observar a exigência da lei, eles podem ser alienados. Olha aqui um pega fortíssimo de prova para você. Nenhum bem público, se a questão cair assim, ó, os bens públicos não podem ser alienados. Tá correto. Agora, nenhum bem público pode ser alienado? Errado. Nós temos os bens públicos dominicais que podem ser alienados. Portanto, fique ligado. Uso comum do povo e uso especial, em regra, não é alienado. Bens dominicais podem ser alienados desde que cumpridas as exigências legais. Ok? Show de bola, então. Bora para o artigo 102. O 102 vai falar o seguinte. Os bens públicos, pega essa informação, não estão sujeitos a uso capião. Aí você fala, professor, agora ferrou mesmo. Eu não sei o que é uso capião. Eu não vou te explicar de uma forma bem simples mesmo, que você vai conseguir entender. Primeiro, a uso capião, ela está prevista no artigo 1238 do Código Civil. Aí fala, professor, mas beleza, o que ela significa? Galera, é o seguinte, vou mostrar para você aqui. Vamos supor que existe um bem que está abandonado. Uma casa sua que está abandonada. Abandonada há 50 anos. Aí uma família olha aquela casa, entra dentro daquela casa e mora lá. 1 ano, 2 anos. Você não vai lá 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13, 14, 15, o tempo vai passando. De forma ininterrupta. Se aquela família ficar ali por 15 anos de forma ininterrupta, a família pode entrar com ação de uso capião. Ela vai passar a ter a propriedade daquele bem, mesmo sendo seu. Como que essa propriedade vai ser adquirida? Mediante a posse. Eu utilizei por 15 anos de forma ininterrupta, que agora ela vai ser minha, se assim a justiça assegurar. Ou seja, uso capião, ela é permitida nos bens particulares, porque nos bens públicos, olha aqui, ela não é permitida, ok? Então, uso capião. Professor, tem uma terra lá pública abandonada. Eu moro lá tem 30 anos. Posso tomar ela na justiça? Não. Não pode. Por quê? Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Beleza? Show de bola. O último elemento a trazer para vocês aqui é o artigo 103, sobre o uso dos bens públicos. Olha o seguinte.
O uso dos bens públicos pode ser tanto gratuito, assim como retribuído. Você fala, professor, como assim? Bem público retribuído? Pessoal, exemplo. Você está utilizando ali as rodovias. Via de regra, andar é gratuito. Todavia, se estiver sendo prestado um serviço ali a mais, pode ser cobrada alguma taxa. Exemplo, o pedágio. Você não é livre a sua locomoção? É. Mas para andar ali naquela rodovia que tem algum pedágio, você tem que retribuir. Por quê? Alguns bens, apesar de serem públicos, eles possuem uma forma de retribuição. Você deve retribuir à administração o que ela está fazendo a mais por você. Ah, professor, eu não concordo. Beleza, eu também não concordo, mas é assim, né? Nós não podemos fazer nada. Beleza? Show de bola? Então bora aqui para nossa, deixa eu ver quanto tempo. Nós temos 30 minutos. Eu vou dar um corte rápido. Fique com essa explicação sobre bens públicos. Vamos dar um corte bem rápido, já vamos retornar, fazer a questão e dar andamento para o nosso próximo tema. Fechou, galera? Tamo junto. Já aguardo você no nosso próximo bloco. Estamos aqui arrebentando o direito administrativo nessa reta final. Faltam 69 dias para a prova. Contagem regressiva para você realizar o seu sonho. Falou, galera? Tamo junto.